Em Números 23, 22 diz assim, ó, Deus, ele, não é o Deus Yarvá, ele os tirou do Egito. Seus grandes chifres são como os do boi selvagem. Ué, Deus, ele, não era Deus Yarvá, sendo comparado com um boi selvagem, tendo grande chifre? Que isso, rapaz? E aí, a gente vê que em Êxodo 32, quando vai falar dessa questão da construção do touro, que você vê o sumo sacerdote construindo ali, que era o Arão, ele não questiona, ele não se impõe contra o povo. O povo fala assim, ó, vamos fazer aqui uma estátua, adorar nosso Deus. Aí é dito aqui, né, em 32:4. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Só que quando a gente vai ver a palavra no hebraico, é Elohei-Kar, que seria uma espécie de plural de El. E aí por isso que fica deuses. Então o que está falando aqui, ele ressoa muito bem com o que é dito em Números 23, 22. Que o Deus ali, a qual que estava representando o bezerro de ouro, era justamente o Deus El, e não o Deus Yarvá. Então, El era o Deus touro, que é substituído no sincretismo religioso após o exílio babilônico e a conquista persa. É interessante porque os nomes de Deus, né, que são usados na escritura, eles de fato possuem um significado próprio da comunidade. Então, nós temos dentro da escrita bíblica, no Antigo Testamento, nós temos as fontes literárias, ou seja, escolas literárias que vão compor os livros, sobretudo as que foram criadas após o exílio da Babilônia, como o senhor falou. O exílio foi a chave para que a comunidade israelita pudesse compreender que apenas trazer na memória aquilo que eles tinham, que era passado de pai para filho, seria perigoso perder-se com o passar do tempo, porque a memória vai enfraquecendo e os contos vão sendo alterados. No exílio da Babilônia, nós não tínhamos ali mais o templo para adorar a Deus, porque ficava em Jerusalém, foi destruído por Nabucodonosor. Não tinha-se mais como oferecer sacrifícios, porque para a comunidade dos judeus, o sacrifício só podia ser aceito no altar do templo em Jerusalém. Então, a maneira como eles encontraram de permanecer próximos de Deus foi justamente escrevendo sobre esse Deus. E o curioso é que quando há a dominação babilônica sobre as comunidades ao redor ali do Oriente, várias línguas, vários povos e várias culturas se juntam na Babilônia. E os judeus, eles fazem um levantamento dos textos sagrados que estavam na língua comum da Babilônia, que era o aramaico. Esses textos, então, serão colocados agora em paralelo com as histórias que eram contadas de pai para filhos dentro da comunidade judaica. Então, vão surgir a partir daí as fontes literárias. Então, qual é a fonte que escreveu o livro do Gênesis? O primeiro versículo do Gênesis inicia-se dizendo o seguinte: Bereshit bara Elohim. Então, nós temos aqui o nome de Deus. Então, é a fonte eloísta, que chama Deus de Elohim, como o professor bem explicou, que é a derivação do nome El para o plural. E o próprio verbo bara, ele está no plural para poder dar a sustentação para o nome de Deus. Então, no princípio, criaram Deus. Criaram quem? Quem são eles que criaram? De fato, está no plural. Então, quando o Elohim, mesmo sendo esse plural, ele continua sendo o nome do Deus único. Tanto que nós vamos ter as terminologias e os sufixos das palavras bíblicas muito ligados ao El. Por exemplo, o nome dos anjos: Gabriel, Miguel, Rafael. Porque El é Deus. Uhum. É ele, é o Criador. É aquele que aparece no Gênesis. E o verbo que vem antes do El, ou depois, caso o El seja um sufixo, um prefixo, ele demonstra a ação de Deus. Então, Gabriel significa Deus fala.
Rafael, né, do verbo Rafa, vem de curar, né? E Miquirael significa quem é como Deus. São os 3 arcanjos que nós mais conhecemos e citamos mais. Então, Deus, ele é citado como uma palavra. No Novo Testamento, nós vamos ter a comprovação disso, e achei interessante quando o Antônio disse, né? Quando eu li a primeira vez que existia luz antes de existir os astros, aquilo já me assustou e já me despertou para pensar, pô, isso não é impossível, né? João, no início do seu evangelho, no prólogo, ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, a palavra, é o ato criacional de Deus. E este verbo decide-se, então, fazer-se carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, portanto, é o Filho, a palavra pela qual Deus criou todas as coisas. Nós temos no início do Gênesis o que o autor sagrado da escola eloísta escreve, baseado inclusive na mitologia suméria, nos mitos babilônicos, naquela reunião dos povos do exílio da Babilônia. Eles vão copiando tudo isso e vão ressignificando, até porque para os judeus, para a comunidade israelita, não tinha, antes do exílio da Babilônia, a importância de como que as coisas surgiram. A única coisa que eles sabiam é que tinha um pai comum na fé, que era Abraão. E a partir de Abraão, a ideia do monoteísmo, porque até então o mundo inteiro era politeísta. Não existiam comunidades que acreditassem num único Deus. Então, o nome Abraão, literalmente, significa passar para o outro lado, atravessar. Então, Abraão é aquele que atravessa. Ele sai do politeísmo e vem para o monoteísmo. Quando nós iniciamos a leitura do Gênesis, nós já vamos perceber, dentro da própria revelação da palavra, aquilo que João, no prólogo, vai nos ensinar em Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento acaba deixando lacunas para o cristianismo. E é em Cristo é que nós vamos ter aquilo que é o complemento das lacunas. Ele começa dizendo, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Eis então que a terra não possuía forma, estava caótica. E o Espírito, aqui ele diz, narra primeiramente uma pessoa, o Espírito, e a segunda pessoa, de Deus, pairava sobre as águas. A água na simbologia judaica significa transformação, significa mudança de comportamento. E então ele vai dizer, haja luz. E o professor bem disse, não existiam astros. Que luz é essa? É João, no seu evangelho, que vai nos explicar. O Filho é a luz revelada de Deus. Porque é a comparação daquilo que eu sempre digo. Se nós apagarmos a luz do estúdio, nós vamos ficar no escuro. Sim. Não vamos entender a cor das coisas nem a forma. Para que as coisas tenham forma e cor, é preciso que elas sejam iluminadas. Então, antes de existir qualquer coisa, qualquer forma ou cor, era preciso primeiro trazer a luz. Então, dar a luz para que as coisas pudessem ter cor e forma. Só depois da manifestação da luz é que nós vamos ter a criação das coisas que aparentemente foram criadas na matéria. Então, a luz é o Filho. Então, nós já temos uma manifestação trinitária já no primeiro capítulo do Gênesis, né? Quando o Espírito do Criador pairava sobre as águas, ou estremecia, ou vibrava, no sentido de transformação, e Deus usa a palavra, e a palavra é a criação no sentido de trazer à tona a luz, que é o Filho. Então, haja luz, manifeste-se aquele pelo qual e para o qual todas as coisas serão criadas, e sem o qual tudo aquilo que existe não existiria, que é o que João vai ensinar no prólogo, né? Então, a fonte eloísta nos traz isso. Mas existe também uma fonte desértica, que é a fonte javista, que o senhor também citou. Quando o senhor fala do Deus Javé, ou Jeová, né? Yod-He-Vav-He, as 4 letrinhas. E a fonte javista é essa fonte que quer colocar a presença de Deus mais próxima de nós, mais tangível. Então, todo texto que aproxima a figura de Deus do homem é uma fonte javista. Já a fonte eloísta que nós tivemos no Gênesis coloca Deus separado do homem, coloca Deus apenas como, aqui nós podemos usar até o termo que na Idade Média foi cunhado pela maçonaria, né? O grande arquiteto do universo é o Deus Elohim.
Então, ele está distante apenas criando ou talvez manipulando. Já o Deus javista, de Javé ou de Jeová, porque as letras no hebraico, elas são consoantes. As vogais foram colocadas só depois da Septuaginta. Então, com relação à vogal, não interessa se é Jeová ou Javé. Interessa que são consoantes e como que terminam as consoantes. Com a fonte javista, nós vamos ter esse Deus mais próximo de nós. Um Deus que fala, um Deus que se manifesta e um Deus que caminha com o povo. Por exemplo, nas suas manifestações hierofânicas, né? Essas manifestações sagradas, a hierofania de Deus. Então, o fogo durante a noite, para poder iluminar o caminho, e durante o dia, a nuvem, né, para poder representar fisicamente a presença de Deus.